Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho que Lucas escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 8, versículo de número 13. Está escrito: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Quem conhece um pouco a palavra de Deus sabe que esse trecho faz parte da explicação da parábola do semeador. E quando nós chegamos aqui na semente que caiu sobre o solo rochoso, nós lemos uma verdade que vai nos constranger, mas que é a característica de todo aquele que infelizmente não se firma no Evangelho. Que característica é essa? Não tem raiz. Como igreja, caminhando para a volta de Jesus, com as profecias se cumprindo, o panorama político mundial se transformando radicalmente da noite para o dia, comprovando a veracidade das Escrituras Sagradas e do juízo que se aproxima sobre a face da terra, a maioria dos cristãos que estão hoje nas igrejas são cristãos sem raiz. E a primeira característica de um cristão sem raiz é que ele recebe a palavra com alegria, ou seja, ele aceita a palavra. Que palavra é essa? A palavra de salvação. Ele vive por um tempo dentro daquela alegria, naquele entusiasmo, por conta dessa boa nova que veio acrescentar isso novo, isso de maravilhoso à vida dele. Só que tem um problema. Há uma diferença entre receber a palavra com alegria e receber Jesus em sua alma. Se eu recebo a palavra com alegria, mas eu não a recebo em minha alma, a ponto de gerar algo em mim, como eu posso crer que a fé que eu confesso em Jesus Cristo e a vida que eu vivo nessa fé é uma vida enraizada, apegada, nutrida por Ele, se eu não tenho raiz? É o que Jesus disse aqui. Todo mundo sabe que uma planta é nutrida através da sua raiz. Sem raiz ela não se firma, sem raiz ela não se desenvolve completamente, sem raiz ela não se sustenta. Quem aqui quando criança fez aquela experiência do feijão no algodão molhado? Você coloca um feijão em um algodão molhado e milagrosamente, da noite para o dia, começa a brotar uma raiz. E a raiz fixa-se no algodão molhado e ela começa a desenvolver vida. Só que aquele algodão molhado não é suficiente para sustentar aquela vida por muito tempo. Então nós, como cristãos, não podemos nos contentar com raízes atrofiadas, com raízes que não vão mais fundo no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus me diz em Romanos 10, 7, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Como eu posso ter uma fé forte, uma fé alimentada, se eu não ouço a pregação do Evangelho? As minhas raízes ficarão atrofiadas, porque eu não me submeto não apenas ao ouvir a pregação do Evangelho. Não é uma questão de receber a pregação com alegria, é uma questão de permitir que ela mude a minha essência e me mantenha firme nesse propósito de cada vez mais me aprofundar nessa revelação maravilhosa que é em Jesus Cristo. Então um cristão sem raiz é um cristão que não se sustenta por muito tempo, porque até ouve a pregação do Evangelho, mas não é constante e firme no viver a pregação do Evangelho. 2 Timóteo 4, 3 e 4 está escrito assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo o quê? As suas próprias cobiças. Cercar-se-ão de mestres que vão falar o que agrada a você. E Paulo fala para Timóteo como se tivesse comichão, coceira no ouvido. O evangelho genuíno, essa doutrina provoca urticária em você, você não concorda. Aí eu vou me cercar de quem? Eu vou me cercar do quê?
Um cristão sem raiz, ele anda com outros cristãos que não têm raiz ou com pessoas que não são da mesma fé. Tem a preferência pela companhia dessas pessoas e andam desse jeito porque se cercam de mestres segundo os seus desejos, segundo a sua cobiça. Cristãos assim congregam em lugares onde a palavra do evangelho é sempre cheia de água com açúcar, onde a pregação privilegia apenas o vencer hoje e vencer sempre. E se você não está vencendo, tem uma coisa errada com você. Como se Deus não cumprisse propósitos através das nossas dificuldades em nossas vidas. Como se seu caráter fosse ser aperfeiçoado com você com fartura de tudo e com todas as suas vontades atendidas. Faça isso com a criança, você vai criar um monstro que vai engolir você quando tiver adulto. E as pessoas se cercam de mestres que vão falar coisas que agradam. Vão se cercar de pessoas, os cristãos que não têm raiz, de pessoas sem raiz também, para que ele se sinta bem. Um cristão sem raiz nunca tem intimidade e amizade com um cristão que tem raízes profundas. Porque a vida desse cristão de raízes profundas incomoda. Uma vida de oração, uma vida de compromisso com o Senhor, incomoda o cristão sem raiz. Ele não suporta. É por isso que Paulo falou, não suportarão, amados, a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. E aí Paulo fala algo poderoso, entregando-se a fábulas. Então as pessoas amam a ilusão de que tem um relacionamento com Cristo, de que vive uma vida piedosa na fé, porque tem uma raiz pequena. Essa raiz pequena não vai te sustentar. Essa raiz atrofiada não vai manter você de pé. No primeiro vento mais forte do que você suportar ficar, você vai ser arrancado com raiz e tudo, porque você não tem profundidade. Em segundo lugar, Jesus fala que essa palavra caiu nesse solo rochoso, mas tinha o suficiente de terra para poder brotar e ter raiz. Só que a raiz não tinha para onde crescer, a não ser para os lados. Mas isso não é suficiente, porque você precisa mergulhar profundamente no Espírito Santo de Deus para ter do Senhor o que vai te sustentar de fato. Com pouca terra, você não encontra espaço para crescer como deveria crescer. Um obstáculo ao sustento e crescimento de uma raiz espiritual pode ser a obstinação pelo pecado, a teimosia em permanecer no pecado, em permanecer no engano, em permanecer no erro. Nunca a sua raiz vai criar profundidade desse jeito, porque você se recusa, você se nega, você não abandona, você teima em permanecer naquele estado, naquele jeito. Todo mundo sabe a força que tem a água de um rio, as águas de um rio, quando ele transborda. Ele sai devastando tudo, não fica nada de pé. Ele sai arrancando as árvores que têm um certo tamanho, mas aquelas que são maiores, que têm mais profundidade, essas resistem às águas. Servem até de abrigo para quem está desesperado e não tem mais onde subir. Mas pasmem, já houveram águas mais fortes do que todas as águas do dilúvio, que trouxe juízo até sobre as árvores de raízes profundas. Mas nós vemos na palavra de Deus que aos 45 do segundo tempo, Noé solta uma pomba e ela volta com um ramo de oliveira. Sabe por que para o judeu a oliveira é considerada a árvore da vida? Porque a oliveira, meu querido, se você pegar um machado e rachar ela no meio e largar ela lá, ao cheiro das águas ela brota. Ela pode ter a aparência de morta. Quem foi em Jerusalém e for no Getsêmani, quando chegar no pé do Getsêmani, ali perto da igreja de todas as nações, de frente para a Porta Dourada, você vai ver algumas oliveiras seculares, com mais de 600, 700 anos, com um tronco totalmente partido e rachado no meio, dividido em 3 partes, mas com vida, frutificando. Deus quer você como uma oliveira, com raízes fortes, profundas, que mesmo aparentemente não havendo vida no teu tronco, mesmo que ele esteja caído, rachado, partido, ao cheiro das águas do Espírito, você se erga outra vez, e continue crescendo, e continue frutificando, e continue vivendo, até o dia em que o Senhor determinar que chegou o momento de você ser arrancado. Mas entenda, apesar de suas raízes serem profundas,
apesar de você ser forte e viçoso, de você não ficará nada na terra, porque você vai ser arrebatado se estiver vivo na volta de Cristo. E se você estiver morto, Ele vai reviver você. E não vai ficar nenhum pedaço seu aqui. Nada. Porque você será plantado no jardim celestial, na Jerusalém celestial que virá. Você que tem raízes profundas, descanse no Senhor. Você que tem raízes pequenas e atrofiadas, tema a Deus e se lance no Espírito buscando esta profundidade necessária. E se a rocha é a tua obstinação no erro, meu querido, clame ao Espírito Santo de Deus. Deus é poderoso para fazer rachar essa rocha. Vocês já viram aquelas plantas que crescem na brecha de uma rocha? Elas só precisam de uma rachadura. E é impressionante como elas abrem enquanto crescem e rompem a rocha. Amém? Esse é você que só precisa dar espaço mínimo ao Espírito Santo. Ele vem com o poder dele. E você começa a criar raízes profundas e fortes. E um dia essa rocha vai ficar totalmente esmagada. Esse é você, independente da aridez do terreno. Você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus entre por essa brecha, por esse espaço. Quem sabe não é hoje que começa esse processo de crescimento e desenvolvimento de uma raiz profunda, porque você pode julgar, não precisar. Você recebeu a palavra com alegria, você recebeu a palavra com entusiasmo, mas você não tem raiz. Como você irá se sustentar no dia da visitação do Senhor e da adversidade que virá sobre toda a humanidade? Eu não quero falar de teologia reformada. Eu não quero falar de expectativas a respeito do milênio, se a igreja vai passar ou não pela tribulação. Eu quero estar preparado para ir para a glória. E se o fato de ir para a glória envolve a igreja passar pela grande tribulação, eu tenho que estar preparado para passar por ela. Porque eu só vou receber as minhas vestes brancas e se o meu testemunho for até a morte. Vocês estão preparados para isso como cristãos? Porque a ordem mundial pode ser pervertida a qualquer momento. A sua vida pode virar de cabeça para baixo. A água mineral que você compra por R$12 vai custar 100. Os serviços básicos, se uma terceira guerra mundial explodir, e vai explodir porque está escrito em Apocalipse que vai ter essa batalha do bem contra o mal, e que vai ter origem na fé, quando eu vejo um Trump dizendo que vai colocar a embaixada americana em Jerusalém, isso é uma declaração de guerra ao mundo islâmico, isso é uma declaração de guerra à ONU e à nova ordem mundial que serve ao anticristo. Isso está acontecendo, gente. E ele falou que vai fazer isso. Como você vai sobreviver se não tiver raízes profundas? Precisamos ouvir o conselho de Paulo aos Coríntios e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Eu preciso levar todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. E eu só consigo fazer isso se eu tiver raízes. É por isso que cristãos que escandalizam constantemente o Evangelho são cristãos sem raiz. Porque cristãos que têm raiz, eles não escandalizam o Evangelho. É o tipo de cristão que recebeu a palavra com alegria. É só emoção. Não tem conversão, não tem transformação. Vive uma ilusão de fé, meu querido. Quando o sol da justiça de Deus se levantar, a planta que não tiver raiz profunda para buscar umidade muito abaixo do solo, um umbuzeiro no sertão, que maravilha é aquela árvore de Deus, no meio do nada, sem água nenhuma, sem nada. Vá ver as raízes do umbuzeiro. Vá cavar e ver as raízes profundas. O sol do sertão não mata. Porque a raiz vai tão longe, que onde o sol não consegue evaporar a água, ele encontra sustento e cresce e fica grande. Os animais se abrigam à sua sombra no calor do sertão. Os homens buscam água nessas raízes. Por quê? Porque tem raízes profundas. Terceiro lugar, amados, o bom crescimento acontece de duas formas. Acontece para cima e acontece para baixo. Um pé de feijão no algodão molhado, ele cresce para cima.
Não tem como crescer para baixo. O crescimento ideal do cristão, ele acontece simultaneamente para baixo, em profundidade e para cima. Um cristão que cresce só para cima, o que significa? Significa que você é como um pé de feijão logo não molhado. Você tem folhas verdes, bonitas. É lindo o pé de feijão novo, mas não tem raiz, porque você não cresceu para baixo. O crescimento ideal se dá ao mesmo tempo. Se você está crescendo muito para cima e pouco para baixo, reveja a sua caminhada na fé. Se não está havendo nenhum crescimento para baixo, comece a se preocupar. Agora também o oposto é complicado. Tem pessoas que mergulham numa vida espiritual tão profundamente que se torna uma vaidade espiritual, o ser espiritual, e andam como se fossem superiores a todos aqueles que o cercam. Aí fica introspectivo, intolerante e cheio de si, preso em um mundinho espiritual, onde não ouvem ninguém, só ouvem a si mesmos, só crescem para baixo. É que adianta você crescer para baixo e ser tão espiritual, tão maravilhoso, tão abundante em oração, tão cheio de unção, se isso não produz fruto na vida de ninguém? Que espiritualidade é essa? Egoísta. Então o crescimento ideal, ele se dá para cima e ele se dá para baixo. A pergunta é essa, que nós precisamos fazer nesse momento. Será que eu estou enraizado, sinceramente enraizado em Cristo? Será que eu estou enraizado em sincera fidelidade e amor a Cristo? Onde estão as minhas raízes? Muitos cristãos vivem uma ilusão de fé e aparência piedosa, como um feijão em um algodão molhado, mas não possuem embaixo da terra raízes profundas por conta da sua infidelidade, desobediência e ausência de santidade, porque todo pensamento nosso deve ser levado cativo à obediência de Cristo. Desprezam a santidade, desprezam uma vida de piedade no Senhor, porque de fato não possuem raízes no amor de Cristo, não amam a Cristo, amam mais a si mesmos. E essa é a nossa tendência. A minha tendência é eu amar a mim mesmo. A minha tendência é eu sempre viver em função do meu umbigo. A minha tendência é eu fazer só o que me agrada e que se exploda o mundo. E eu não estou nem aí para Cristo. Mas quando o sol da justiça se levantar e toda a umidade for tirada da terra, como você sustentará a sua vida sem raízes profundas no amor de Cristo? Porque se você coloca as suas raízes no amor do mundo, assim como o mundo passa, a Bíblia diz, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Mas aquele que tem raízes no Senhor, esse permanecerá eternamente. Tudo que é no mundo vai passar. Então não podemos mais continuar com raízes rasas, amando mais o pecado e os benefícios temporários e os prazeres que o pecar e o viver alheio à vontade de Deus. Como, amados, como alguém pode declarar que ama a Cristo desprezando a eficácia do amor dele? Porque o amor de Cristo é eficaz para transformar a minha vida, é eficaz para me ensinar a amar como devo amar, é eficaz para me sustentar e me consolar quando todos dizem que não me amam. É o necessário para me manter de pé e firme, aguardando o dia da volta do meu amado, porque Ele prometeu, Ele não me abandonou, Ele foi, mas Ele vai voltar para me buscar. O cristão sem raiz não serve para nada, porque só há frutos se houver raiz. Sem raiz, sem frutos. Um cristão sem raiz não possui nenhum fruto. É impressionante como alguns cristãos ficam se entesourando teologicamente, ficam se entesourando em unções e moveres, ficam se entesourando desta forma, mas não tem nenhum fruto na vida de ninguém. Cristão, se você tem raiz, se prepare. Se prepare porque Jesus, ele viu de longe uma figueira. A figueira estava com a aparência de que tinha fruto, porque naquela época era natural se encontrar figueiras sem aquela aparência. Jesus foi até aquela figueira e quando chegou lá, não havia fruto. São 4 as estações do ano. Conhecemos o outono como a estação dos frutos, não é verdade? Me diga aí, outono já passou, agora vai chegar o próximo. Quantas vidas você trouxe para Jesus no último outono? Você tem raiz? Onde estão as almas?
Onde estão os frutos da sua raiz em Cristo? Você trouxe alguma alma a Cristo? Você que pensa que tem raiz. Meu querido, o ide e pregai não é para pastores apenas, não é para pessoas preparadas, é para todos. Todos precisam ir e pregar. O que você fará para o próximo outono? Agora é hora de plantar. Frutifique hoje na vida de alguém. E não é mandando bom dia pelo WhatsApp, Jesus te abençoe, não. É muito mais do que isso. Se você quer saber se um cristão é um cristão genuíno, pergunte a ele quantas almas foram trazidas à luz por sua atuação cumprindo a ordenança aí de pregai ao longo das últimas estações do ano. Agora eu quero falar de você frutificando em você mesmo. Eu falo de frutos egoístas. Eu falo de frutos espirituais na sua vida. Os gomos do fruto do Espírito, eles se desenvolveram em você. Você tem domínio próprio. Você consegue dominar a sua ira. Você consegue resistir à bebida. Você consegue resistir ao adultério. Você tem domínio próprio. Ou você como cristão é um motivo de escândalo e de embaraço e de tropeço para que outros que querem conhecer o Evangelho e que sabem que você é cristão, olham para a sua vida e dizem: se ser crente é como fulano, então nunca vou ser crente. Fruto do Espírito, meu querido, domínio próprio é fruto do Espírito. Você tem sido longânimo, ou você é pavio curto. Não é? Você é do tipo que, quando se espalha, ninguém te junta. E você se orgulha de dizer isso. Você precisa frutificar em sua própria vida. Pense da seguinte forma: no dia em que eu, você, de qualquer um de nós aqui, fechar os olhos pela última vez, é o dia da colheita. Se Jesus não voltar antes para arrebatar a igreja, no dia que você morrer, será o dia da sua colheita. Agora imagine da seguinte forma: que tipo de fruto Jesus vai colher? Peco? Vocês já viram aquela maçã linda de um lado no supermercado, brilhante, vistosa? Quando você pega e vira a maçã, ela está bichada do outro lado. Será que Jesus vai recolher uma maçã bichada? Não vai. Ele vai se aproximar e vai examinar os frutos. E vai recolher apenas os frutos que vieram de árvores com raízes profundas. E se você não despertar para produzir frutos, então me perdoem sobre o que eu vou dizer agora. E eu termino aqui a minha fala com essa exortação. Sem frutos, você só serve para ser lançado no fogo do inferno. No Evangelho de Lucas, João o Batista, ele falou acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as alpargatas, as sandálias. Ele tem em sua mão um machado, e o machado está posto à raiz. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, ele cortará e lançará no fogo inextinguível. João está dizendo que o machado está posto à raiz. Por que será que está posto à raiz? Eu vou dizer para vocês. Uma árvore que tem raízes profundas, para o lenhador alcançar a raiz, ele vai ter que cavar bastante, meu querido. Mas uma árvore como essa, que o machado está posto à raiz, é uma árvore que tem raízes superficiais, meu querido. E João continua: ele também tem a pá em sua mão. E João disse: ele vai limpar a sua eira. Ele vai recolher o trigo para si, mas a palha, o que não tem fruto, ele vai pegar e lançar no fogo. Sem frutos, você vai para o inferno. Eu vou para o inferno com frutos. Eu não sou cortado com um machado posto à raiz. Eu sou tirado gentilmente para ser plantado outra vez. A vida eterna. É o rio da vida que vai nutrir as minhas raízes na glória. É o rio que flui do trono de Deus. É por isso que eu preciso examinar a mim mesmo. É por isso que nós teremos uma oportunidade de examinarmos a nós mesmos e de pedirmos ao Senhor que venha sondar os nossos corações, que venha passar em revista a nossa vida, que venha passar em revista a nossa caminhada na fé, a forma como nós estamos vivendo e desenvolvendo a nossa fé. Meu querido, minha querida, desperte. A árvore que não tem fruto, apesar de ter raiz, vai ser cortada e lançada no fogo. O que será daqueles que nem tem árvore, porque não tem raiz?